Bom, queridos, hoje eu quero falar uma palavra com os irmãos muito interessante. E de manhã foi muito legal e agora eu tenho certeza que vai ser mais louco ainda. Para demonstrar isso para vocês, que eu quero falar de conectados para conectar. Aí você fala, o que é isso, pastor? Hoje essa palavra é tão usada no meio, né? E nós temos que entender que ela vale para muitas coisas. Ela vale para conexão de energia, conexão de internet. Você, na sua internet, você já pensou se você ficar sem Facebook? Um dia aí ficou de manhã, o povo entrou em desespero, não entrou? Né? Parece que o povo não sabia o que fazer. Mas vamos mostrar da energia. Chega aqui. O Ismael vai fazer uma apresentação para nós aqui. Israel. Eu estou matando o velho homem dele. Olha aqui, queridos. Ali dentro tem uns fios, ok? Passo ali. Eu sei que eles estão lá porque fui eu que montei os fios ali, mas o irmão. Mas assim, quando você olha para Deus, você não vê Deus, mas você sabe que Deus que é a fonte da nossa energia. Então, o que é isso aqui? Fala. É um refletor, é uma luz. Funciona sem conexão na energia? A sua luz, ela está apagada ou ela está acesa? Vamos ver o que acontece quando a gente liga a luz na energia? Olha só. De manhã foi mais fácil, né, Israel? Agora, errei o nome dele, ele errou a tomada também. Oh! Assim, assim é você, quando está conectado com Deus. Está conectado na fonte de energia de Deus. Sem a fonte, desliga. Você fica uma pessoa apagada. Então, eu quero falar de conectados para conectar. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para as estradas elas conectam cidades. Eu e Rita morávamos em Santarém do Pará, no meio da Amazônia, um lugar muito legal. Mas tinha um problema muito que afetava muito a nossa vida. A gente sai de Portugal, né? Não está acostumado muito com as comidas do Pará, então a gente achou um supermercado que tinha as comidas que vinham do sul do Brasil, do centro-sul do Brasil, e a gente pensava assim, agora a gente tem a comida que gosta, a gente poupa e vai lá no supermercado comprar. Mas de vez em quando a gente chegava no supermercado, não tinha nem leite. Por quê? Porque as estradas elas estavam desconectadas. O barro era tanto que os caminhões ficavam atolados e os caminhões não chegavam com a comida lá. Então a gente ia numa semana tinha uma coisa, na outra semana tinha outra. A Rita aprendeu a cozinhar assim maravilhosamente bem. Por quê? Porque a comida não chegava, aquela comida que a gente queria, né? O que acontecia? Faltava conexão com a cidade. Uma cidade não tinha conexão com a outra. Eu ligava para um discípulo nosso, um irmão em Cristo, né? Que ele tinha uma transportadora e eu, como é que tá o negócio do alimento? Ele, o caminhão está atolado. Não chegava na cidade. Da mesma forma, se a fonte de energia de Deus não chega a você, se você não está conectado com Deus, o que vai fazer? Vai faltar alimento da sua vida, vai faltar produtos da sua vida, vai faltar o seu enchimento de Cristo para que você possa ser a luz de Cristo, ok? Então, quando nós estamos conectados com Cristo, nós estamos sempre com a nossa luz acesa. Estamos cheios. A Carrita falou, enche-me, Espírito Santo, para que eu possa transbordar. Você só transborda do que está cheio. Você só pode expressar a energia, expressar a Cristo, mostrar a Cristo se você estiver cheio de Cristo. Por isso que é muito importante essa conexão, né? E nós temos que estar ligado à tomada para que a energia flua a nós. Uma vez eu preguei aqui só sobre o interruptor. Então hoje eu quero falar da fonte, eu quero falar de você estar ligado mesmo nesse interruptor de Cristo, para você estar cheio, para poder os seus familiares se converterem. Quem quer que os seus familiares se convertam? Quem quer que os seus colegas de trabalho se convertam? Quem quer que as pessoas que passam da sua vida conheçam Jesus? Como que você vai ser luz para ela se a sua luz está apagada? Se você não está conectado? Então a conexão é algo muito importante. E Jesus, ele é muito interessante, porque uma coisa que faz conexão é o caminho. Lembra que eu falei da estrada? É o caminho que faz a conexão das pessoas. Então o que acontece? Jesus ele se tornou o nosso caminho para estarmos conectados com Deus. Isso é que é fantástico. É que ele se fez caminho. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto.
Está em João 14, versos 6 e 7. Quer dizer, Jesus, ele se fez o caminho. Quando ele veio à Terra, quando ele morreu por nós, quando ele se transformou na única ligação nossa com Deus. Então não adianta querer ligar a Deus por outras coisas. Não adianta. A única caminho que te leva a Deus é Jesus. O único fio que traz energia de Deus, vou usar assim, né? O único que traz é Jesus. Ele conectado com Deus, ele é a fonte de vida para nós. Então nós temos que olhar para ele. Ele é o caminho que nos leva a Deus. E nós estarmos conectados com Deus, nós passamos também a ser a extensão dessa conexão. Se você pegar aqui, está sem extensão agora. Eu olhei para trás e não vi. Mas normalmente, quando você quer ter uma energia igual do computador ali atrás, há uma extensão que liga a tomada ali à outra tomada do computador. Essa extensão somos nós, para levarmos a vida de Deus através de Jesus até a próxima pessoa. Então, toda vez que você olhar para sua casa e ver uma extensão de tomada, sabe aquelas que você põe no canto para ligar computador? Lá em casa tem uma que você sai com fio pela sala, né? Entende? Então, assim, toda vez que você olhar, você fala assim, sou eu. Se eu tiver desligado, Jesus não chega a lugar nenhum. Então, eu preciso me ligar a Ele. Eu preciso estar conectado a Ele. E Ele está conectado a mim. Né? E olha, é muito interessante isso. Jesus falou dizendo para eles assim, todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Ele disse o quê? Ide, fazei. É uma ordem. Ide, fazei discípulos. Vai, conecte as pessoas. Ele fala, faça discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, assim, ele falou, vocês são a minha extensão. Eu vou chamar aqui o Israel. Cadê o Jessé? Está aí? Vem cá, Jessé, vem cá. Olha só, presta atenção. O Israel é Jesus conectado a Deus. Vem cá, Christian, porque você é um Deus grande. Um Deus bem grande, assim, né? Então, o Christian está aqui, fica aqui à nossa direita. Olha o tamanho do Deus. Deus é assim, ele é poderoso, né? Olha, tá vendo? Ele é Deus. Então, o Israel é Jesus, que se tornou a conexão entre nós e Deus. E o Israel está ligado com Deus. Vou pegar aí na mão dele, vai lá, segura. Né? E eu, né, sou um membro da Pastor, pastor da Pastor, membro da Pastor. E estou aqui. Jesus, né, está ligado a Deus. Jesus tem as suas ações. Por exemplo, dança, Jesus. Dança. Reproduziu alguma coisa em mim? Porque eu não estou ligado. Agora ele não vai dançar, ele vai inventar qualquer coisa, mas eu vou ligar ele. Estou ligado a Jesus, ok? E tudo que Jesus faz, passa para quem? Então, faz alguma coisa. E aí, eu peguei o Jessé. Continua, Jesus? Não, parei. Ok? Se eu me desligar de Jesus, o que vai acontecer? Eu e Jessé morremos. Porque a fonte está aqui. Então, a gente tem que entender isso. Se não tiver Jesus na jogada e eu ligado a Jesus, nunca vai chegar a mim e a minha família, ao meu irmão, ao meu colega de trabalho. Faz aquilo, Jesus. Faz aquilo. Não, Deus só está no comando. Faz aí aquilo. Não, aquilo. Olha. Você viu como é que fluiu aqui embaixo? Então, pode sentar, vocês são bons atores. Dá uma salva de palmas para eles que eles merecem. Olha só. É a conexão que faz a situação. Se eu estiver desligado de Deus, eu não posso levar ao outro aquilo que Deus está passando através de mim. Não tem jeito da energia chegar no Jessé, não é verdade? A energia só chega no Jessé porque a gente está sintonizado, ligado uns aos outros. E assim é com Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Se você está ligado no caminho, você se torna o caminho para outra pessoa chegar a Deus. Nós não temos outra opção. Esse é o grande mandamento de Deus. Ide, fazei discípulos. Leve essa conexão. Quer ver? Você quer ver uma conexão legal? Olha para o seu vizinho e dá um sorriso. Com máscara. Né? Dá um sorriso. Olha para trás, dá um sorriso. Olha, você já viu que está todo mundo já sorrindo? Olha aí, já tem gente até dançando. Porque isso pega. Né? Então nós temos que entender isso. Nós estamos conectados para
conectar. Se você ouve, a pastora Rita pregou uma palavra fenomenal semana passada, sim, mas se você não estiver conectado a Deus, você não traz essa palavra para a sua vida e tornar realidade. Eu e Rita temos vivido esse tempo tão gostoso de Deus, porque a gente mantém conectado com Deus o tempo todo. E vamos conectando com os irmãos. E isso vai passando para a igreja, sabe? E nós somos assim, nós temos que estar conectados com Deus para conectar os outros. Entendendo isso, você sabendo disso, como que você pode se conectar com Deus hoje? Porque você deve estar pensando aí, está falando para conectar com Deus, mas como é que eu faço isso? Vamos coisas simples. Aonde você encontra já pregamos sobre isso, né? A constituição de Deus, né? A palavra de Deus. Se não há conexão com a palavra, irmão, desculpe, não há conexão com Deus. Eu falo com ele. Sim, mas na hora de pôr em prática, aonde está escrito como pôr em prática? Aqui. Então nós precisamos ter conexão com a palavra. Pastor, eu leio pouco. Tal. Olha, eu vou falar para vocês que houve uma senhora que ela não sabia ler, mas ela pediu a neta dela para ler para ela a Bíblia. E ela pregava a Bíblia de cor salteado. Então, assim, talvez você tenha alguma dificuldade, né? De tempo, de horário. Mas, irmãos, comece com um versículo. E depois tenta entender o contexto daquele versículo que ele está. Você vai ver o crescimento espiritual na sua vida. Você vai ver a força de Deus manifesta na sua vida. Então, nós precisamos nos conectar com Deus. E nós conectamos com Deus através da palavra. Não tem como não conectar com Deus se não for pela palavra de Deus. Aqui está todo o mandamento de Deus para a nossa vida, todos os ensinamentos para praticarmos. Então, quando você conecta com Deus, você lê a palavra. Fala comigo. Para eu conectar com Deus, eu tenho que ler a palavra. Outra forma de você conectar com Deus é ouvir a palavra. Como é que a sua fé aumenta? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vem ao culto, você faz esse esforço. Agora estamos entrando no outono, né? O clima mudou de manhã, eu saí, já estava tudo assim. É muito gostoso, eu gosto muito de Portugal, do clima de Portugal. E aí, assim, o clima muda e a pessoa fala, não, a vontade de ficar na cama. Pergunta para mim, pastor, você tem vontade de ficar na cama? Pergunta. Pergunta, você tem vontade de ficar na cama? Muita. Mas eu levanto. Você conecta com Deus quando você tira tempo para estar com Ele, que nós chamamos de TSD, tempo sozinho com Deus. Eu faço isso nas minhas madrugadas. Eu sei que não é fácil. Pergunta para mim, você tem prazer em levantar de madrugada? No início eu não tinha, não. Agora eu tenho. Por quê? Pergunta assim, dá vontade? Dá não, mas eu levanto. Por quê? Porque eu vou encontro de Deus. Irmãos, tem uma coisa que é muito gostosa quando eu saio de manhã. Amanhã mesmo, estava aqui combinando com meu discípulo que a gente vai fazer discipulado amanhã. E aí eu já saio 5 da manhã. O encontro com ele é às 9. Mas eu venho 5 da manhã já para cá, correndo e falando com Deus. Mas uma coisa que é interessante é que quando eu saio, eu olho para o céu, quase não tem carro. 1 ou 2 ou 3 carros que passam no caminho. O que eu gosto da madrugada é isso, não tem interferência. Aí eu estou olhando para o céu e vendo as estrelas. E eu falo, Deus, dói o corpo na hora de levantar. Me dá vontade de ficar na cama. Mas o prazer que eu tenho de te encontrar. E eu faço isso só para poder estar contigo. Eu não faço isso porque eu quero coisas de Deus. Eu falo para ele, eu faço isso porque eu quero estar com o Senhor. E é interessante, porque muitas vezes eu li um versículo e durante o dia aquele versículo se torna realidade na minha vida. Sabe? Encontra com os irmãos, flui os relacionamentos. Encontra com a esposa, flui o relacionamento, né, meu amor? Né? Sabe, é tão gostoso com os filhos. A Lídia chega em casa e fala, papai, eu te amo. Eu falo, eu sei. Sabe, é tão bom. É porque ela me abraça, você fala, te amo, né? É tão gostoso isso. O que eu quero te dizer é isso. O tempo seu flui quando você se conecta com Deus. A Bíblia diz que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pensa num cara que tem responsabilidade, sou eu. Mas pergunta se eu fico doente por causa delas. Não. Eu deito e durmo. A Rita até fala, como é que você dorme? Tão fácil. Por quê? Por causa da conexão com Deus. Quanto mais conexão eu tenho com Deus, mais eu entendo a paz que excede todo entendimento da minha vida. E isso faz toda a diferença. Então, nós nascemos para isso, para conectar-nos com Deus e depois conectarmos uns com os outros. Um grande exemplo disso, isso é tão importante, que eu olhei para a vida de André, um discípulo de Jesus.
Antes dele ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Então, quando Jesus veio à Terra e foi ser batizado por João Batista, André estava onde? Estava lá com o seu discipulador, com João Batista. E quando Jesus chegou, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Quando André ouviu aquilo, ele falou: esse é o Messias. É ele que a gente tem ouvido falar. E ele teve aquela revelação dentro dele. E o que ele fez? Ele foi seguidor de Jesus. Antes dele ser seguidor de Jesus, ele era discípulo de João Batista e ele era um empresário, mas o irmão dele, que tinha uma empresa de pesca, né? Tinha um barco de pesca e gerenciava o seu barco de pesca, né? Ele trabalhava, vivia a sua vida e seguia João Batista, porque João Batista ensinava sobre o Messias, que o Messias ia vir, que havia arrependimento. Então ele estava ali sempre atento no que estava aprendendo. E quando João Batista falou: é ele, André falou: achei ele. E André acreditou nele. E aí André, como ele acreditou, ele foi atrás de quem? De Jesus. Olha o que diz esse texto aqui. João 1, 38, 39. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E disse-lhes, foi Jesus, né? Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10. Eles foram e passaram o tempo com Jesus. Ele foi atrás de Jesus, ele foi se conectar com a fonte da vida. Porque quando o discipulador dele falou: olha, a fonte está aqui, o que ele fez? Eu vou ligar lá. Eu vou me sintonizar com Cristo. Eu vou, sabe, me amalgamar com Ele, estar ligado a Ele. E é interessante que quando a pessoa toma a decisão no coração, o próprio Jesus fala assim: o que você está buscando? E André aqui não estava buscando outra coisa que não seja conhecer a Jesus. E ele foi conhecer Jesus. Eu achei isso massa. Então, o primeiro passo que temos que fazer, nos conectar com Cristo, nos conectar com Jesus, sabe, estar ligados a Jesus, a sua palavra. Irmãos, quando nós fazemos o Life Group, o que você está fazendo no Life Group? Eu vou para uma reunião de amigos. Não, eu vou me conectar com Deus. E lá no meu Life é muito legal, porque o povo bate papo, sabe? Pensa no Life. Um dia eu falei assim: a gente tem que fazer um quebra-gelo. Eles falaram: não precisa, pastor, aqui não tem quebra-gelo, tem nada, a gente já está tudo ligadão, aqui todo mundo, sabe? Aquele bate-papo, né, gente? Quem é do meu life aí sabe como é que é, né? A gente estava lá, tal, aquela conversa, e a coisa já vai fluindo, né? E vai saindo, né? Então é normal, por quê? Porque a gente está lá para conectar com Jesus, e todo o bate-papo que a gente faz é sobre a palavra que é ministrada aqui domingo. Para quê? Para a gente ficar mais ciente daquilo que ouviu da palavra de Deus. Quando você vem ao culto, você não está vindo a um culto, a uma reunião de pessoas, aonde estão os seus amigos. Eu sei que tem amigos, tudo, mas não é isso. Você está indo se conectar com Jesus, ouvir de Jesus, aprender de Jesus, receber de Jesus. E assim você vai ficar tão transbordante de Jesus, que você vai ter energia para dar para os outros. As pessoas perguntam: como é que com 58 anos você salta, você pula, você faz isso? Não é por causa da ginástica. Eu não saio à rua para fazer ginástica. Eu não corro para fazer ginástica. Eu saio à rua porque eu quero encontrar com o meu Jesus e estar com Ele. E aí as fluem. A energia vem porque a gente fica espidado, né? Vocês já andaram com a Rita? A Rita tem um ritmo. Eu falo: amor, eu não consigo te seguir. Sabe? Ela é espidada o tempo todo, trabalho, tudo sobe, pega, né? Por quê? Essa energia toda? Para servir a Jesus. Porque ela ama Jesus. Porque se conecta com Jesus. Ouve palavras sobre Jesus quase que o dia todo. Tem hora que eu falo assim: como que ela consegue ouvir 3, 4 palavras num dia? Porque eu uso, olha, depois eu uso uma, leio uma, vejo outra. E ela não, ela está ligada, senta na cozinha, ela está lá lavando louça e ouvindo a palavra. Está se conectando com Jesus. Entende? A gente tem que estar se conectando com Jesus o tempo todo, porque aí você vai ter energia para dar. E isso é muito interessante, porque quando você está conectado com Jesus, a primeira coisa que você quer é conectar outras pessoas. E André, ele conectou a Pedro a Jesus. Olha o que ele fez. Ele foi à casa de Pedro e disse a seu irmão assim: achamos o Messias.
Olha, João 1, 41, 42. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achamos o Messias. Ele falou para Pedro: olha, nós encontramos ele. Nós encontramos a fonte. Sabe, Pedro, vem. E sabe o que aconteceu? Quando ele conectou Pedro com Jesus, porque foi André que levou Pedro até Jesus, ele conectou um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Ele conectou um dos maiores discípulos, que você olha para ele e fala assim: eu queria ter a coragem, a ousadia, a fé de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Quem aqui já andou no mar, sobre o mar? Sabe? Ele andou sobre as águas. Pedro andava e a sombra dele curava. Pedro, ele por onde passava, ele pregava o evangelho, pessoas convertiam. Quando ele saiu lá daquela reunião que Jesus falou: vocês ficam ali em Jerusalém, e Jesus enviou o Espírito Santo sobre eles, a primeira pregação dele converteu 3.000 pessoas. A segunda pregação de Pedro converteu 5.000 pessoas. E todo mundo fala: eu quero ser como Pedro. Mas eu vou te falar, eu gosto muito de André. Eu gosto muito de ser como André. Porque Pedro tem esse potencial dele, foi descoberto e trabalhado e produzido, porque houve alguém que conectou ele com Jesus. Pedro já ouvia falar de Jesus. Pedro andava também com João Batista. Pedro era a pessoa que recebia e sabia que o Messias tinha que vir. Mas quem fez a ligação dele com Jesus? Foi André. Deus está escolhendo Andrés. Eu vou falar para você hoje nessa casa. Deus está escolhendo Andrés aqui. Há muitas pessoas que você vai ganhar para Jesus, que elas vão trazer milhares de vidas. Pode ficar tranquilo, que lá no céu Deus vai falar: olha aí seus netos, sabe? Olha aí, você pregou para o Joaquim, e o Joaquim tornou um evangelista nato. A ligação de Pedro a Jesus fez de Pedro um grande evangelista. Jesus pôde usar o potencial de Pedro, pôde usar o que Pedro tinha, pôde transformar Pedro naquele homem que ele foi transformado, porque houve alguém que conectou ele a Jesus. Lindo, né? Aí a gente pensa: tá bom, desapareceu o André? Não desapareceu. Mas na frente você vai ver André conectando um garotinho a Jesus, porque Pedro já era um homem formado, mas agora era um garotinho. Vamos ver lá? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraste pão para estes? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Quem que chamou Jesus e mostrou para Jesus que havia um garotinho? André, irmão de Pedro. E é interessante, porque se André não tivesse levado o menino a Jesus, Jesus não teria nas suas mãos alguém para fazer um milagre maravilhoso. A conexão que André fez entre o menino e Jesus deu a possibilidade de Jesus fazer um milagre maravilhoso, fantástico, alimentar aquelas milhares de pessoas, multiplicar aqueles peixinhos e aqueles pães. Por quê? Porque André deixou-se ser o conector, a ligação entre Jesus e o menino. Irmãos, isso é fantástico. Sabe o que é? A gente tem que dar valor às crianças e aos adolescentes também. A gente tem que dar valor às pessoas que estão à nossa volta, que quem sabe nós, aquela pessoa não vai ser quem Deus vai usar para fazer um grande milagre. Talvez Deus não use você diretamente, mas Deus vai usar a pessoa que você conectou. E isso que nós temos que entender. Nós estamos conectados em Cristo, nós podemos conectar as pessoas a Cristo, e Cristo vai poder levantar grandes evangelistas, vai poder levantar, fazer milagres e maravilhas. Então nós temos que acordar para isso. Quando eu olho para André, eu fico fascinado, porque André não foi assim um superstar, né? Quando falamos de Pedro, a gente fala, logo as pessoas pensam no superstar. Andou sobre as águas, né? Manifestou, a sombra curava,
fez milagres, maravilhas. Ele passava nos lugares e orava, e as pessoas eram curadas. Deus usou Pedro à vontade, aí você fala, uau! Aí fala de André, você fica assim, André, foi um discípulo de Jesus. Mas se você for ver os detalhes, você vai ver que ele foi peça-chave para que Jesus pudesse fazer de Pedro o maior evangelista da época e para que Jesus pudesse fazer milagres através da vida de um menino. E aqui é que está a importância nossa, é que nós temos que descobrir aquilo que Deus está nos dando de presente e conectar as pessoas a Jesus. A nossa função na terra hoje é o grande mandamento de Deus, é ir e fazer discípulos. Esse fazer discípulos é ganhar a pessoa, levar a pessoa a Jesus e trabalhar ela para que ela possa ser usada por Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós. Nós levamos as pessoas a Jesus, trabalhamos com elas e ajudamos elas a se tornarem discípulos de Jesus. E Jesus vai poder usá-las poderosamente. Vem cá, pensa, é gostoso ou não é? Quando eu olho, irmãos, eu tenho primos meus, eu lembro de um, ele era novinho, e a família toda o rejeitava. E ele era o caçulinha da família. E eu peguei ele e comecei a ensinar o evangelho para ele, levar nas reuniões comigo. Aonde eu ia, eu levava ele, ia para as vigílias. Um dia, eu estou lá na igreja, né? Eu era um líder de life group só, na época, né, assim. Eu falo só porque é muito importante ser líder de life, mas naquela época era o primeiro grupo que eu estava, né? E, de repente, o Benihim, que era um grande avivalista, foi na nossa igreja lá, e eles alugaram um estádio de futebol para ele pregar. Sabe quem estava em cima do palco ajudando o Benihim? O meu primo. Quando eu olhei, falei, ele está lá em cima, o que ele está fazendo lá em cima? Deus começou a usar ele, hoje ele é pastor nos Estados Unidos. Mas assim, Deus começou a pôr ele em lugares, e eu fico olhando, falo assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me usou para conectar ao Senhor. Mas quando eu olhei para ele, vi ele lá, com aqueles grandes homens de Deus, eu fiquei olhando e falei, olha, Deus me usou para aquilo. E você tem que ver isso. Deus vai usar você para levantar, através de você, grandes pastores, grandes líderes, grandes discipuladores, pessoas que vão fazer a diferença. O nosso objetivo em Portugal, o meu sonho em Portugal, é ter uma igreja em cada cidade de Portugal. São 3.019 juntas de freguesia. Não sei se você já pesquisou isso. Eu pesquisei. Eu tenho a quantidade de pessoas que vivem em cada uma, porque eu oro por elas. Então eu tenho um livrinho escrito, olha, distrito tal, tantas pessoas pela cidade, tantas pessoas pela junta de freguesia, que é a menor, né, da cidade. E aí eu falo, Deus, tem tantas mil pessoas aqui cabe uma igreja assim, que vai fazer a diferença. Eu oro desse jeito. Então, assim, é meu sonho, ok? É lógico que nós vamos passo a passo, degrau a degrau, mas é meu sonho. Meu sonho é a igreja se tornar tão grande, a gente conectar tantas pessoas a Jesus, que a gente, além de crescer a nossa igreja e estrutura, nós vamos poder ajudar milhares de missionários e pessoas a crescer. Igrejas que muitas vezes as pessoas não têm aquele relacionamento para poder expandir, e Deus vai nos dar graça da gente financiar missionários. Já pensou isso? Sabe? Crescer, expandir pela terra. Por quê que eu sonho com isso? Porque eu tenho um Deus grande. Então nós temos que estar conectados com Ele, conectar pessoas, para que essas pessoas venham crescer e entrar em cada cidade dessa. Porque o Evangelho precisa ser pregado, Jesus está voltando, chegou o momento. Quem é os conectores que Deus tem? Somos nós. Nós somos a extensão de Jesus até as pessoas. André era muito interessante. André, ele conectou estrangeiros a Jesus. Você pensa, conectou Pedro, era irmão dele, né? Da família. Conectou o menino tinha peixinho, foi fácil ele conversar com o menino. E ele conectou estrangeiros. Esses estrangeiros eram gregos que estavam ali. E muitas vezes esses gregos, eles eram pessoas que respeitavam a religião dos judeus e iam até aquele lugar para poder fazer as suas oferendas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, ali a prosperidade, eu vou também fazer oferenda lá para Deus, eu vou, sabe, tem pessoas que dedicam, né, à religião assim, e esses gregos eram assim, olha o que diz, eles eram pagãos ao redor que estavam acostumados não apenas a enviar presentes, sacrifícios e ofertas ao templo, mas também frequentavam frequentemente as grandes festas dos judeus, aqueles que gostavam das festas, de estar lá. Olha o que diz a Bíblia. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor,
queríamos ver a Jesus. O que eles pediram? Queria ver Jesus. Eles estavam lá, ouviram falar de Jesus, né? Jesus estava na festa, e eles falaram assim, vamos conhecer esse Jesus. E aí, Filipe falou, eu conheço o cara certo para isso. Eu conheço a pessoa certa para isso. Chamou André. Olha o que diz aqui. Filipe foi dizê-lo a André, então André e Filipe disseram a Jesus. André e Filipe ligaram aquelas pessoas que eram estrangeiros a conhecer Jesus. Isso fala da gente levar as pessoas que muitas vezes nem conhecemos. O motorista de autocarro, o motorista da Uber. Eu lembro que lá em São Paulo, a última vez que eu fui, foi muito engraçado. Todo motorista de Uber que eu andei, eu orei por eles. Todo motorista de Uber que eu andei, eu preguei o evangelho para eles. Sabe? Na boa. Começava a falar, aquele jeito alegre meu, né? Você já viu que o sorriso contamina, né? Um bom dia, né? Olá, bom dia. Aí teve um que falou assim, poxa, é o primeiro bom dia que eu recebo. Eu falei, e a partir de agora você vai receber muitos. Aí comecei a falar de Jesus, Quando ele deixa eu na porta da onde que eu tinha descer, eu falo, mas espera aí, eu preciso orar e abençoar a sua vida. Tem alguns deles que eu tenho os telefones, eu fico mandando mensagem para eles. Né? Teve uma que levou a gente no aeroporto, ela foi nos buscar em casa para levar no aeroporto, por causa de ter orado com ela, tudo, né? Sabe assim, no caminho. Porque assim, é quem passa no nosso caminho. Tem um senhor, Todd White. Esse senhor estava sendo entrevistado pelo pastor Luciano Subirá e eu assisti a entrevista. Achei muito interessante. Porque ele diz assim, durante 34 anos, ele era um homem assim, cheio de problemas, e ele durante 34 anos, ninguém, vou usar a palavra conexão, me conectou a Jesus. Ninguém me ligou a Jesus. Ninguém falou de Jesus para mim. Então, como ele se converteu e mudou de vida totalmente, ele falou, vou falar para todo mundo. Irmãos, ele está em Israel, andando lá, aquele pessoal tudo armado, ele chega para os guardas armados e pede a Deus, Deus começa a dar a revelação do evangelho para ele prega o evangelho para as pessoas e as pessoas se convertem. Assim, uma coisa muito louca que Deus usa ele. Só que uma coisa que eu achei legal é que ele falou assim, os primeiros 900 eu não vi nada, eu só vi um milagre depois que eu orei com 900 pessoas. E a gente cansa logo no primeiro, né? A gente cansa no primeiro que a gente fala. Mas se a gente quiser ser conexão de Jesus, a gente não pode cansar, a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar ligando Jesus. Se você está ligado à fonte, automaticamente a energia, como é que é? Vem cá, Jessé. Corre aqui, Jessé. Se eu estou ligado à fonte, né? Estou ligado a Jesus, Jesus está sentado ali, né, Jesus? Ligadão aí, corre, Jesus, né? Estou ligado a Jesus, o que é que acontece? A energia passa. Então ela se torna natural. Isso é que você tem que entender. Não é um esforço mais que você faz. Você liga a Jesus, aqui, né? E Jesus é natural. Como é que Jesus faz? É natural, ela passa. Então, assim, a gente tem que entender isso. Muitas vezes nós cansamos porque nós não estamos nos ligando a Jesus. Então nós temos que acordar para isso. E ir para onde você vai, nas coisas de Deus, para buscar e conhecer a Deus mais intimidade. Quando você abre a Bíblia, Senhor, eu não entendo nada, mas eu vou ler. Porque eu sei que o teu Espírito Santo traduz para mim e me explica. E você começa a ler. Aí depois você vai tendo prazer de ler. Depois você chega no live, está todo mundo batendo papo sobre conexão, né? Você vai ver que no live essa semana, vai todo mundo chegar. Né? Todo mundo sorrindo, né? Porque o sorriso, né? Contamina as pessoas. Traz uma energia. E essa energia é Cristo Jesus. Então nós temos que acordar para isso. Porque nós somos chamados para levar Jesus às pessoas que nós não conhecemos total também. Esses dias uma coleguinha da minha filha comentou com ela que assim, a vida é tão sem sentido, porque assim, a minha filha está pregando o evangelho para ela, ela falou, olha, a gente levanta de manhã, toma o café da manhã, vai para a escola e estuda ano, faz prova, aquela dificuldade, aquela luta toda, aí para entrar na faculdade, entra na faculdade, estuda, para depois sair, para depois procurar trabalho, para depois conseguir o trabalho, né? Aí casa tem família, muitas vezes metade do sonho, eu não sei se ela falou isso, mas agora eu já estou aumentando, né? Aí vai, sabe? E a vida é uma rotina sem sentido, para voltar para casa, para levantar de manhã, para ir no trabalho, né? Trabalho do Ney, então, que é só polir carro, né, Ney? Levanta de manhã, fica agachado, assim, o dia inteiro, né? Chega em casa que estica um pouquinho, cuida dos meninos, volta no outro dia. A vida se torna muito sem sal, não é não?
Mas sabe o que traz sal na nossa vida? É quando você leva Jesus às pessoas. Porque quando eu vou de manhã com as minhas filhas para a escola, a gente ora todos os dias no caminho da escola, abençoando os professores, abençoando a escola, abençoando os diretores, abençoando os colegas delas, sabe? E pedindo a Deus para dar essa sabedoria para elas de levar o evangelho. Porque o prazer delas estar na escola é que elas sabem que estão levando Jesus lá dentro. A partir daí, as coisas da escola se tornam mais fáceis. A vida se torna mais fácil. O seu trabalho se torna mais fácil. Porque onde você entra, Jesus, nós cantamos uma música aqui agora mesmo, né? Ele entra contigo, ele sai contigo, você anda contigo. Aonde você vai, ele está. Porque ele habita em nós. Então nós temos que ser essa conexão de Deus na terra. Deus achou uma forma dele chegar até nós. Qual foi o caminho que ele achou? Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que morreu no nosso lugar e se tornou o caminho, a ligação de Deus à nossa vida. Quem se liga a Jesus, conecta. O que acontece? A energia para. Quando você liga o fio ali na tomada, a energia para na tomada ou ela continua no fio que você ligou? E se você ligar no outro, ela vai passar. Amém? Nós devemos transformar em prioridade o direcionamento das pessoas a Cristo Jesus. Fique em pé. Seja uma conexão das pessoas a Cristo. Fala, Senhor, me usa como uma conexão. Sabe? Esse é o prazer. O maior prazer da sua vida é ganhar uma pessoa para Jesus através do seu testemunho de vida, através da sua forma de vida, através do seu estilo de vida. A forma que você age, a forma que você fala, a forma que você vive. No meio de tanta tribulação, coisa, você está feliz. As pessoas, por que você continua feliz tendo meio de tanta dificuldade? Você fala, por causa de Jesus. Ele é a paz que excede todo entendimento. É por causa dele, é por ele, para ele. E isso vai contaminando as pessoas. Você não precisa ser chato. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos estar conectados nele. Porque a energia passa naturalmente. Ela vai chegar às outras pessoas. Amém? Pai, no nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito Santo traga revelação dessa palavra sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa vida. Nós não queremos ser igreja simplesmente para ser prédios em todas as cidades. Nós queremos ser uma igreja viva, eficiente e eficaz. Uma igreja que leva a tua palavra, que vive a tua palavra, que manifesta a tua presença, que é a imagem e semelhança do Senhor. Aonde nós chegarmos como igreja, nós queremos chegar, ó Deus, com um evangelho vivo, eficaz, um evangelho que cura, que salva, que liberta, um evangelho que manifesta milagres e maravilhas, um evangelho, ó Deus, que conecta pessoas ao Senhor, e que o Senhor vai poder fazer milagres em cada cidade, e que o Senhor vai poder, levantar grandes evangelistas em cada cidade, o Senhor vai levantar grandes mestres, grandes professores, grandes profetas, grandes apóstolos em cada cidade. Sabe por quê? Porque nós seremos Andrés, pessoas que conectam Deus às outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Sabe, querido, seja conexão um com os outros, seja a conexão das pessoas. Conectou Pedro, teve um grande evangelista. André conectou o adolescente, os milagres manifestaram, e ele conectava estrangeiros com Jesus. Pense nisso.